56. Considere 1. A administração pública não pode, no exercício do poder de polícia, utilizar-se dos meios diretos de coação. Pode. Meio direto de coação é o quê, gente? Executoriedade. Se fosse meio indireto, seria exigibilidade. Beleza. 2. O objeto da medida de polícia, isso é, o meio de ação, sofre limitações, mesmo quando a lei lhe dá várias alternativas possíveis. Sim, porque se é discricionário, é limitado pela lei. Então essa é fácil. A impossibilidade de licenciamento de veículo, de Pietro, enquanto não pagas as multas de trânsito, corresponde a exemplo de utilização de meios indiretos de coação. Absolutamente válido exercício do poder de polícia. Abriu o livro da de Pietro, copiou o exemplo e colocou de exigibilidade. Então 2 e 3, né? 56, bola. 57. A respeito do poder de polícia, assinale a correta. A competência, a finalidade, a forma, a proporcionalidade e a legalidade dos meios empregados da administração são atributos do poder de polícia. Não, atributos são 3. Discricionariedade, auto-executoriedade, coercibilidade. São 3. Discricionariedade, auto-executoriedade e coercibilidade. Letra B. O poder de polícia, quanto aos fins, pode ser exercido para atender ao interesse público ou particular? Não, gente. É sempre para atender ao interesse o quê? Público. C. O exercício do poder de polícia pode ser delegado a entidades privadas. Da maneira como está assim, certo ou errado? Errado. Exatamente, assim errado. A atuação do poder de polícia restringe-se aos atos repressivos. Repressivos ou preventivos. E prescreve em 5 anos a pretensão punitiva da administração pública federal, direta e indireta, no exercício do poder de polícia. Certo. Gente, esses 5 anos aqui é contado do fato ou do conhecimento? Do fato. Aqui é do fato. Então, 57, letra E. 58. Os poderes administrativos são prerrogativas outorgadas aos agentes públicos para a consecução dos interesses da coletividade. A respeito, assinala a correta A. O pagamento de multa aplicada em decorrência do poder de polícia não pode configurar condição para que a administração pratique outro ato em favor do interessado. É a mesma coisa do quê? A gente está no CESP agora, ele só mudou a história. Dos meios indiretos, a impossibilidade de quê? Licenciamento do veículo. Ou seja, a FCC é cara de pau, ela copia o exemplo. O CESP ele só modificou a história. Ora, o pagamento de multa aplicado em decorrência do poder de polícia pode configurar condição para que a administração pratique outro ato em favor do interessado. Exemplo, licenciamento do veículo de Pietro, que a gente acabou de ver. B. O poder restritivo da administração, poder restritivo? Consubstanciado no poder de polícia, não se limita pelos direitos individuais. Eu não estou conseguindo entender o que está escrito aqui. O poder restritivo da administração consubstanciado no poder de polícia. Tá. O poder de polícia ele serve para restringir o individual em favor do coletivo. Esse poder restritivo não se limita pelos direitos individuais. Bom, vou te falar o que eu compreendi daqui. Isso aqui para mim está errado. Pelo seguinte, quando você vai limitar o individual em favor do coletivo, essa limitação pode existir ao ponto de você anular os direitos individuais? Não. Que história é essa de quando você vai limitar um direito? Isso, na verdade, é uma discussão de direito constitucional. Que você tem que respeitar um limite na hora da limitação. Acho que ninguém faz ideia do que é isso, né? Não. Já ouviu falar na expressão limite dos limites e núcleo essencial dos direitos fundamentais? Papo careta aqui? Deixa eu explicar. Ó, funciona assim. Aqui, ó. Chega pra cá, Rodi. Imagina que isso aqui é um direito fundamental. Imagina que isso aqui é outro direito fundamental, certo? Os direitos fundamentais, é constitucional agora, tá? A discussão. No plano abstrato, no texto da Constituição, eles entram em conflito? Não. Eles entram em conflito quando a sua aplicação no caso concreto. Ah, beleza, até aqui você me acompanhou. Então, se eu tenho de um lado, por exemplo, a liberdade de imprensa
E eu tenho de outro lado a intimidade. Ambos são protegidos pela Constituição Federal? Sim. Mas aí você vai ver, será que eu posso publicar a foto do Luciano Huck na praia? Pode, nesse caso prevalece a liberdade de imprensa. Será que eu posso publicar a foto do aluno do GE na praia? Não, nesse caso prevalece a intimidade. Então, conforme a aplicação no caso concreto, você dá prevalência a um direito ou outro. Mas cada direito fundamental possui o seu chamado núcleo essencial. É como se fosse um ovo frito. É, verdade, parece ovo frito, né? No popular é a teoria do ovo frito. Quando esses direitos entrarem em conflito, aí vamos lá, vamos dizer que nessa hipótese a liberdade de imprensa vai prevalecer. Eu vou te dar duas opções, ó. A liberdade de imprensa, ela pode fazer esse primeiro movimento, ou a liberdade de imprensa, ela pode fazer esse segundo movimento. Primeiro ou segundo? Primeiro. Porque quando eu limito esse direito aqui, tá vendo? Ele perde um espaço de atuação, eu posso limitar desde que eu não atinja o seu o quê? Núcleo essencial. Ou seja, o núcleo essencial é aquela parte intocável do direito fundamental. Porque senão você teria o quê? Você teria o direito fundamental anulando o outro. E não é isso. Eles têm que se equilibrar para ser aplicáveis no caso concreto. Então, o que é a história do limite dos limites? Ou seja, quando um direito limita o outro, ele pode até limitar, desde que respeite o seu núcleo essencial. Ou seja, tem até um limite para você limitar. Me acompanha no raciocínio aqui? Tá, agora volta aqui. Bora, filho. Letra B. É uma questão da magistratura, né? O poder restritivo da administração consubstanciado no poder de polícia. Ou seja, quando você limita o individual em favor do coletivo, ele não se limita pelos direitos individuais. Minha interpretação, se isso está errado. Limita sim. Porque ao limitar o direito individual, eu também tenho que observar um limite a essa limitação. Que limite é esse? Não atingir o seu núcleo essencial. Tá viagem? Não? Deu para compreender a história? Ok? Mas é difícil, tá? Letra C. O poder vinculado, essa está de graça, refere-se à faculdade de agir. Não, se é vinculado, é dever, não tem faculdade. D. Entre os poderes administrativos, incluem-se o poder disciplinar, o poder regulamentar e o poder jurídico. Conhece o poder jurídico? Nem eu. E. Poder regulamentar, CESP, é a prerrogativa concedida à administração. Falou chefe executivo? Não. De editar atos gerais para complementar as leis e permitir a sua efetiva aplicação. E aí, de Pietro ou Carvalho Filho? Carvalho Filho. Letra E. Vê se você tem a mesma impressão que eu. Em poder regulamentar, a prevalência é o livro do Carvalho Filho. Pelas questões até agora aqui, certo? 59. Determinada autoridade sanitária, após a apuração da infração, em processo administrativo próprio, aplicou a determinada farmácia a pena de apreensão e inutilização dos medicamentos que haviam sido colocados à venda sem licença do órgão sanitário competente. Pô, tá bem fácil, gente. Isso é poder o quê? Polícia, letra E. Fácil, de graça essa. 60. Cadê? Fala, Débora. Peraí, voltar na questão? Na 58? Uma questão de juiz, talvez seja esse posicionamento teu, que é mais aprofundado ali. Mas eu acho que não poderia ser assim, não se limita aos direitos individuais, poderia aplicar o poder de polícia em direitos coletivos, não sei. Peraí, gostei do que você falou. O poder restritivo da administração, consubstanciado no poder de polícia, não se limita aos direitos individuais. Ou seja, você viu quanto a natureza do direito. Ou seja, que ele se aplica tanto a direitos individuais como a direitos coletivos. Não, mas aí estaria certo. Não, é isso que eu estou perguntando. Não, não pode ser. Olha, eu concordei com o que você falou, mas se eu usar isso, Débora, vai estar certo. Porque olha a frase. Tá, mas é isso que eu estou usando. Mas é que Não é aos direitos individuais. Ó, Débora, vem comigo, ó. Usando o teu raciocínio, o poder restritivo da administração consubstanciado no poder de polícia, que é restringir. Não se limita para os direitos individuais. Eu posso também restringir interesses da própria coletividade em favor da coletividade.
Mas aí tá certo. Pois é, mas Então não pode ser essa justificativa. Então assim, tá correto, mas se eu jogar pra cá, a letra B fica certa. A única justificativa que eu achei para poder justificar a B como errada e ainda considerando, olhando para o enunciado, que era uma questão da magistratura, é quando eu falo em não se limita para os direitos individuais, não, peraí, limita sim. Tem uma parte do direito individual que eu não posso afetar, que é o seu chamado núcleo essencial. Essa aqui é uma discussão, na verdade, de direito constitucional, beleza? Segue. Então, peraí, a gente está na 60. Determinado agente público, valendo sua função e no exercício do poder de polícia, aplicou multa manifestamente descabida a um desafeto pessoal. Aí olha só, apliquei multa que não cabe a um desafeto, tu pensou em abuso de poder, na espécie, desvio. Tá, mas essa questão não é tão simples assim não. Aí continua lendo. Nessa situação, o ato administrativo, letra A, funda-se em discricionariedade administrativa, razão porque somente está sujeito a controle pela via administrativa, restando a via judicial como alternativa subsidiária. Vamos lá, gente. O ato é ilegal? Sim. Então pode ser controlado pelo Poder Judiciário? Sim. Desde que mediante provocação. Então a ata é errada. B. Esse ato é passível de convalidação. Por que não cabe convalidação? Porque o vício está em qual elemento? Finalidade. E quando pode convalidar na finalidade? Nunca. Finalidade não tem como convalidar nunca. Então a letra B está errada. Letra C. Atenta contra a moralidade administrativa, se conhecidos os verdadeiros motivos subjacentes à sua prática. D. Pode ser? Tá, bota a bolinha do lado então. Foi praticado com excesso de poder. Não, foi praticado com desvio. Dispensa motivação expressa. Motivação do ato administrativo, gente. Regra, obrigatória ou facultativa? Obrigatória. Então dispensa motivação expressa? Então qual é o gabarito? Mas por que atenta contra a moralidade administrativa? Tenta pensar aqui no que está escrito, ó. Se conhecidos os verdadeiros motivos subjacentes à sua prática. Qual foi o motivo subjacente? Aplicar uma multa descabida a um desafeto. Pelo fato dele me ser desafeto, eu apliquei a ele multa. E atuar com moralidade é atuar com o quê? Ética, honestidade e boa-fé. Logo, essa conduta viola a moralidade? Sim, gabarito letra C. 61. Tendo como referência as normas do direito administrativo, julgo o próximo item. A interdição de restaurante por autoridade administrativa de vigilância sanitária constitui exemplo do poder de polícia. De graça. 62. A edição de ato normativo... essa aqui eu recebi também na área do aluno, algumas vezes. Questão simples, objetiva, só que cada um marcou uma coisa. A edição de ato normativo constitui exemplo do poder de polícia pela administração pública. Certo ou errado? Certo ou errado? Errado, Gabi? Decide, Gabi, certo ou errado? Lembra do ciclo de polícia? Qual é a primeira fase? Normatizar. Perceba, a questão está pedindo um exemplo. Ela não está falando somente que só no poder de polícia tem um ato normativo. É um exemplo de manifestação do poder de polícia editar atos normativos? Sim, então a questão está certa. O aluno falou para mim, mas Sobral, isso é poder normativo, mas eu já falei várias vezes. Você só tem incidência de um poder por vez? Você pode ter dois poderes ao mesmo tempo? Pode. Então a questão está correta. 63. No que se refere aos poderes, julgue o poder de polícia decorrente da supremacia geral do interesse público. Tá certa a expressão? Certo. Permite que a administração pública condicione ou restrinja o exercício de atividades, uso e gozo de bens e direitos pelos particulares em nome do interesse público. Certo. É lindo. 64. Configura-se desvio de poder ou de finalidade, mais uma vez, quando o agente atua fora dos limites das atribuições. Isso é desvio, gente? Isso é excesso. Só um detalhe. Assim, pô, Sobral, não é maçante você ficar colocando sempre as mesmas questões? Não. Um dos nossos objetivos é você identificar o quê? O que sempre cai em prova. Então, por isso tem que colocar as questões que vêm sendo cobradas. 65. Constitui manifestação
do poder disciplinar da administração pública, a aplicação de sanção à sociedade empresarial no âmbito de contrato administrativo. Certo? Então me volta para aquela questão absurda da FCC. E vem me dizer que aquilo lá... Ah, pelo amor de Deus, cara, não tem cabimento. Certo? 66. Na emenda do acordo do recurso extraordinário tal, consta o seguinte: desprovimento do recurso extraordinário e fixação em repercussão geral da seguinte tese. Apareceu, ó. É constitucional a atribuição às guardas municipais do exercício do poder de polícia de trânsito, inclusive para imposição de sanções administrativas legalmente impostas. Isso aqui foi a resposta da outra questão, né? Aí vamos ver lá. Para assim decidir, o tribunal estabeleceu algumas premissas. Dentre elas, não figura por ser incompatível com a conclusão. Aí olha só que loucura. Agora ele te deu a ementa do RE e vai te perguntar o que é ou o que não é premissa para se chegar a esse raciocínio. Ele quer o que não é premissa. Vamos lá. Letra A. Instituições policiais podem cumular funções típicas de segurança pública com o exercício do poder de polícia. Isso é uma premissa? Sim, isso é uma discussão inicial que você tem. O poder de polícia, ele não é privativo só na polícia administrativa. Órgãos de polícia judiciária também podem exercer poder de polícia. Poder de polícia não se confunde com segurança pública. O exercício do primeiro poder de polícia não é prerrogativa exclusiva das entidades policiais, certo? A fiscalização de trânsito com a aplicação de sanções administrativas legalmente previstas, embora possa dar ostensivamente, constitui mero exercício do poder de polícia. Certo? Aqui, ó, gente. Cadê? Não, peraí, de novo. A fiscalização de trânsito com aplicação de sanções administrativas legalmente previstas. As sanções têm que estar previstas em lei. Embora possa dar ostensivamente, constitui mero exercício, sim, na fase de sanção. Letra D. O exercício do poder de polícia por instituições policiais é constitucionalmente possível. Tá certo aqui? Sim. No entanto, nesse caso, o poder de polícia deixa-se de caracterizar como ação administrativa, passando a configurar exercício de polícia judiciária. Não, porque órgão de polícia judiciária também pode exercer polícia administrativa? Pode. Já caiu isso em prova anterior? Já. Essa é a resposta. Essa não é a premissa. Mas enroladinha a questão, né? 67. A organização da sociedade exige o estabelecimento de regras para ditar o convívio harmônico e balizar os diversos interesses contrapostos, incluindo os titularizados pelos administrados e interesses públicos que servem à coletividade. Para o estabelecimento dessa equação, vamos lá. A. É necessário haver expressa previsão legal sobre todas as condutas possíveis para a administração pública e todas as vedações impostas aos administrados. Precisa, gente? Porque eu tenho essa hipótese de manifestação o quê? Discricionária. Eu não tenho como prever todas as hipóteses de atuação existentes. Letra B. A administração pública lança mão do poder de polícia, cujo exercício se destina a limitar e condicionar o exercício dos direitos individuais. Peraí, vamos com calma. A administração pública lança mão do poder de polícia. Lançar mão é usar. Usa do poder de polícia. Qual exercício? É para limitar e condicionar os direitos individuais, certo? Sempre com fundamento normativo, certo? Ainda que não expresso. Ainda que não expresso. Tem que ter fundamento em lei, seja de forma explícita ou implícita. Então completa ali, ó, fundamento em lei, seja de forma explícita ou implícita, que pode vir desse outro formato. Fundamento em lei, seja de forma explícita ou implícita. Letra C. A administração pública se vale do poder discricionário, que se expressa pela imposição de limitações aos direitos individuais. Isso é poder discricionário? Isso é poder de polícia. D. É necessário que a administração se valha de seu poder de polícia, que é sempre vinculado. Não, regra ele é discricionário. E. É fundamental identificar o interesse público envolvido,
que tem prevalência priorística sobre os interesses individuais, cabendo à administração pública a adoção de quaisquer medidas para impor obrigatoriamente o interesse da coletividade. Eu quero que você me fale por que isso aqui está errado. Tem que ser as medidas que estejam previstas em lei, porque o poder de polícia sempre tem fundamento normativo. Então, gabarito é letra B. Pesadinha essa questão, não foi? Você já viu a prova que foi cobrado isso? Técnico do TRE. É literalmente não ter mão na hora de lançar a questão de prova, né? Por isso que, mais uma vez, eu provo para você que é uma opção didaticamente errada dividir turma de técnico e turma de analista. Aí você para a premissa que técnico é facinho, o cara não acerta essa questão aqui. 68. FCC. Dentre os poderes atribuídos à administração pública é inerente ao poder, vamos lá, vem, regulamentar a possibilidade de criar direitos e obrigações. Quando houver lacuna na lei, já deu. Já deu, quarta vez, tá de sacanagem. Não dá. Pô, de novo. B. Regulamentar a competência do Executivo para editar ato normativo explicitando os deveres e direitos que tiverem sido instituídos por lei. Até aqui tá certo? Admitindo-se, inclusive, a delegação dessa atribuição. O poder regulamentar é delegável. Sim? Admite delegação? É? Administrado? Então vamos fazer um negócio seguinte aqui, Rafa. Vamos aproveitar que a Constituição está aberta. Quem tiver a Constituição pode ir no artigo 84 aí. Vamos ver. Bom, artigo 84 ele trata das competências privativas do Presidente da República, que é o artigo manjado de cair em prova, que pergunta o seguinte: quais competências são delegáveis e a quem? O a quem é fácil, né? Ministro de Estado, AGU e PGR. E quais são as competências delegáveis? Inciso 6, 12 e 25, primeira parte. 25, primeira parte é prover cargos públicos. 12 é conceder indulto e comutar penas. E o 84.6 é dispor medida de decreto, a linha A, organização da administração, salvo quando implicar aumento de despesas ou criação ou extinção de órgãos. E a linha B é extinção de cargos e funções quando for o quê? Vagos. Inciso 4. Sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, bem como expedir decretos e regulamentos para sua fiel execução. Expedir decretos e regulamentos nada mais é do que o poder regulamentar. Só que isso é o inciso 4. O inciso 4 consta como delegável? Não. E aí? Tá certo então isso aí? Posso ler o resto? Então vamos lá. Letra C. A administração pública se vale do poder discricionário, que se expressa pela imposição de limitações aos direitos individuais aos administradores. Não, na verdade eu já li tudo. Cara, eu tava na 67, me perdoa. Então, C. É inerente ao poder C disciplinar a restrição de seu alcance para atingir apenas servidores. Não só servidores. Servidores e particulares que possuam vínculo. Essa que eu faço. D. É inerente ao poder hierárquico a possibilidade de imposição de penalidades aos servidores e administrados. Sem impor penalidade é poder disciplinar. Corta. E. Disciplinar a precedência de relação de hierarquia para fundamentar e delimitar o âmbito de aplicação de medidas punitivas. Nem sempre, porque eu posso ter aplicação do poder disciplinar independente de hierarquia. Quando eu vou punir o quê? Particular. Qual o gabarito? Filho, gabarito é letra B. E sabe qual é o fundamento? Nada disso. FCC. Me mostra na 9784 onde está escrito isso, Márcio. Me mostra aí. Cara, Gaúcho, tu é muito rápido. Vai lá embaixo e pega o livro do Eli, por favor, lá pra mim. Tá lá na mesa lá, o Eli Lopes lá, um amarelo e azul. Que eu vou te mostrar uma coisa do Eli ainda. Márcio, eu li Celso Antônio, Di Pietro, Carvalho Filho e Eli Lopes. Não existe essa previsão de possibilidade de delegação de poder regulamentar. E vou mais. O Emiliano, que agora tá magrinho, já deve estar chegando aí daqui a 2 segundos. Eu vou falar pra você
o que está escrito no livro do Eli. E vou mais, tá? Isso aqui já caiu em outra prova da FCC. Então, inclusive, até na aula 1 eu falei para vocês, sobre possibilidade de delegação de poder regulamentar. Eu falei, FCC, sim. Não me pergunte fundamento porque eu te conheço. Se você abrir algum livro de doutrina... Não, as outras... Dava para chegar à resposta. O problema é que eu queria um fundamento doutrinário onde tivesse escrito isso, que o poder regulamentar é delegável. Perceba, eu não resolvo nem pelo direito constitucional, porque o direito constitucional é o artigo 84, inciso 4, e é delegável, inciso 6, 12, 25, primeira parte, viu? Tá rápido. Esse livro na faculdade. Não, você comprou no máximo, né? Ou pegou na biblioteca, né? Livro você viu porra nenhuma. Mete essa pra ser inimigo, Gaúcho. Perdão, tá aqui. Ó, poderes, regulamentar, página 149. Olha o que o Eli fala. O poder regulamentar é a faculdade que dispõe o chefe do executivo, né? Pro Eli é de Pietro, igual o chefe do executivo, de explicar a lei para sua correta execução, decreto regulamentar, ou expedir decreto autônomo sobre matéria de competência ainda não disciplinada em lei. Então, igualzinho a gente falou, né? Competência do chefe executivo, por decreto, expedir complementar a lei ou decreto autônomo. É um poder inerente e privativo do chefe do executivo. E por isso mesmo, indelegável a qualquer subordinado. Mais claro que isso é impossível, concorda comigo? Indelegável. E vem a FCC me dá esse gabarito aqui, dizendo que o poder regulamentar é delegável. Estou esperando o fundamento. Não era a ideia de poder regulamentar abrangendo outras autoridades também? E aí, é que aí o fundamento do QC... Ah, QC! A criatividade do QC, né? A galera falando da agência reguladora, enfim, discricionalidade técnica para outras autoridades. Mas realmente não, de lugar nenhum na doutrina. Cara, não me convence, Marcelo. Cara, assim, é B. É delegável na FCC. Tem duas questões assim. Você vai ver, tem mais uma daqui a pouco aqui. E nos pedidos de anulação, eles não justificam? Nessa prova eu não vi. Não, mas o que acontece? Se a banca mantém o gabarito... A FCC é diferente do CESP. Se a FCC mantém o gabarito, ela não fala por quê. O CESP ainda coloca, né? A FCC, ela mantém ponto final. Ela fala gabarito mantido. Recurso indeferido. Então ela não fala. Ela te fala quando ela muda o gabarito. Aí você sabe por quê. Mas se ela mantém, ela não fala. Vamos lá. 68 bola, né? 69. Nos autos do recurso extraordinário tal, o ministro relator do STF entendeu que o Estado do Rio de Janeiro teria editado decreto indevidamente para criar nova forma de recolhimento de tributo, matéria reservada à lei. Então, vamos lá. Se eu, através de decreto, criei um tributo, entrando em matéria que está reservada à lei, eu atuei dentro ou fora do poder regulamentar? Fora. Aí vamos lá. A conduta do Poder Executivo em questão. Letra A. Excede o poder de polícia? Não. B. Somente seria válida para a criação de direitos ou deveres para servidores públicos. Quem cria direitos ou deveres é a lei. C. Exacerba o poder normativo originário que lhe compete. Puta. D. É expressão do poder regulamentar não assistindo razão ao STF. Não. E. Excede o poder regulamentar e viola o princípio da legalidade, porque adentra em matéria reservada à lei. 70. Marilda é comerciante e possui um estabelecimento comercial funcionando no mesmo local há alguns anos. Recentemente recebeu a visita de um fiscal da administração pública municipal, que entendeu estar a comerciante descumprindo algumas normas e posturas referentes ao funcionamento e instalação do estabelecimento. Lavrou auto de infração e de imposição de multa. Marilda já apresentou defesa, que foi rejeitada. Marilda pretende apresentar um recurso, mas não dispõe do montante necessário para efetuar o depósito prévio exigido pelo auto de infração. Súmula vinculante 21 do STF. Não cabe exigência de depósito prévio para arrolamento ou blá 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 de recurso administrativo. Não posse de depósito prévio para fins de análise de recurso administrativo. Então estava tudo certo aí. No momento do auto de infração que ele falou assim, ó, tu só pode recorrer se tu depositar o valor da multa, pode ou não pode? Não pode, violou o quê? Súmula vinculante. Então, nesse caso, letra A. O fiscal cometeu irregularidade no exercício do poder de polícia, posto que
já está sedimentada na jurisprudência ser vedada a exigência de depósito prévio para a prestação de recurso administrativo. Súmula vinculante 21, certo. 7.1. Julgue. Configura-se abuso de poder por desvio de poder no caso de vício da finalidade do ato administrativo. Confere? Certo. E abuso de poder por excesso de poder quando o ato administrativo é praticado por agente que exorbita sua competência. Certo. Então, um vicia a finalidade, outro vicia a competência. 7.2. Determinado servidor público efetivo do setor de recursos humanos de um tribunal regional eleitoral, no âmbito de sua atuação e amparado por lei, proferiu, dentre duas opções cabíveis, decisão a respeito de determinado caso concreto. Então, havia duas opções, ele escolheu uma. Poder o quê? Discricionário. B. Próxima. Após o decurso de todos os prazos legais para recurso, esse servidor determinou o imediato cumprimento da referida decisão, não havendo outro posicionamento a ser adotado. Ou seja, só tinha aquela possibilidade. Poder o quê? Vinculado. Gabarito, bola. Então, o primeiro caso é poder discricionário. Segundo caso é poder vinculado. Agora, deixa eu te fazer a leitura. Isso aqui foi terreado aqui, tá? O único doutrinador dos quatro que ainda faz a divisão de poder vinculado e discricionário é esse aqui. Que... Pois é. Bom, mas o livro existe ainda, né? E o cara que atualiza o livro não vai mudar isso. Não, mas só para registrar, porque olha só. O Eli fala poder vinculado e discricionário. O que de Pietro fala sobre isso? São meras características de atuação da administração pública. O Carvalho Filho é o do contra. Ele é o meio do caminho. Ele fala, não, só é... Porque assim, o Eli fala que tem os dois poderes. A de Pietro fala que não tem nenhum. O Carvalho Filho fala assim, não, só existe o poder discricionário. Olha a lógica dele. Por que é poder? Porque se é poder, eu estou numa posição de igualdade ou supremacia? Supremacia. A partir do momento que eu posso escolher, isso me dá um poder. Mas quando eu tenho que atuar de uma determinada forma, isso não é poder vinculado. Isso é uma atuação vinculada. Então olha que loucura. Pro Eli tem poder vinculado discricionário. Para de Pietro é mera característica de atuação. E para o Carvalho só existe poder o quê? Discricionário. Quando ele me dá um gabarito falando poderes vinculados e discricionário, o que o SESP aponta para mim? Eu também uso o livro do Eli. Entendeu? Essa é a leitura que eu faço para te passar as informações em sala. Dá trabalho, filho. Por isso que deixa que eu ler o livro para você. 7.3 aí. Vambora. Acerca dos atos, a opção correta, letra A. Em sentido amplo, é considerada ato administrativo toda declaração unilateral de vontade do poder público no exercício de atividades administrativas, revestindo de todas as prerrogativas do regime de direito público, visando o cumprimento da lei, sujeita a controle jurisdicional, excluídos os atos gerais, abstratos e os acordos bilaterais firmados pela administração pública. Puta, na prova de técnico, cobrar uma questão conceitual de ato administrativo. Essa é melhor pular, né? Eu tô vendo pela tua cara. B. O poder discricionário permite que o agente público pratique atos totalmente dissociados da lei. Não. Aí, isso aí também, né? Acho que ele cansou na A, na B ele dá aliviada. C. O fenômeno da predestinação. O que é isso, cara? É uma história que tem lá na desapropriação. Vamos lá. Predestinar a nota. Alterar a destinação. Predestinar é alterar a destinação. Vamos fazer o seguinte. Anota um exemplozinho aí no caderno, para ficar registrado. Isso é coisa bem do SESP, dessas viajadas e cobrar esse negócio aí, cara. Então, predestinar é alterar a destinação. Aí vamos dar um exemplo. Põe assim. Decreto de desapropriação de um imóvel residencial. Decreto de desapropriação de um imóvel residencial para fins de construção. O balanço do mal continua existindo, né? Rio BH, se me perdoe, cara, mas Porto Alegre demais, velho. Saudade, tava daqui, cara.
Só tô com saudade desse frio de julho que tá chegando agora. Puta merda. Assim, o cara de casa não tá entendendo nada, mas eu vou ser obrigado a reproduzir. Eu tô acreditando que o Márcio falou agora. Eu falei, pô, eu tô com saudade de Porto Alegre, do balanço que ele. Tô com saudade de outra coisa. Porra, mas meu, eu não lembro de nada. Tá na sua mente. Na minha não existe. Uma coisa que geralmente vinha domingo de tarde, que agora não tem mais, pode ser... Ah, tá explicado. Vamos ver. Vou conversar com o Emiliano. O Márcio é o grávido do chocolatra, né? Puta, que susto, velho. Não, ele me olhou com uma cara sensual assim, ó. Pô, meu irmão, tá só na tua memória isso. Eu não lembro de nada. Não, para com isso, pelo amor de Deus, Raquel. Socorro. Cara, onde é que eu tô? Predestinação. Eu esqueci o exemplo, cara. Me desconcentrei agora. Decretos da apropriação de imóvel residencial para fins de construção de uma escola. Põe aí. Para fins de construção de uma escola. Aí você vai colocar duas hipóteses embaixo. Primeira hipótese. Altera-se a destinação para venda do terreno altera-se a destinação para a venda do terreno para a construção de um shopping center. Esse é o primeiro caso. Vou botar um segundo caso embaixo. Segundo caso, põe assim, altera-se a destinação para a construção de um hospital. Perceba, nos dois casos eu predestinei, eu alterei a destinação. Então, desapropriei o teu imóvel, assim, Gabi, vou tirar você daí porque eu vou construir uma escola. Aí fui lá, paguei, tu saiu, quando tu viu, pegadinha do malandro. Ha! Vendi teu terreno para construir um shopping. Opa, peraí. Segunda hipótese, Gabi, vou desapropriar teu imóvel para construir uma escola. Só que na hora que eu desapropriei, terminei o processo, eu vi que eu precisava realmente ir a um hospital. É aí que vem a diferença entre predestinação lícita e ilícita. Conclusão, na predestinação lícita, você altera a destinação, mas o interesse público permanece? Sim. Na predestinação ilícita, não há interesse público. No primeiro exemplo, quando você desapropria alegando que é para construir uma escola, mas vende para um shopping center, isso é lícito ou ilícito? Ilícito. Aí você, o primeiro caso, ilícito. Segundo caso, lícito. Aí você põe, pois é mantido o interesse público. Pois é mantido o interesse público. Então, ficou clara aqui a história da predestinação? Tá, aí vamos ler agora a letra C. Fala, Daniel. Trabalho junto esse conceito de predestinação com retrocessão, que é quando na ilícita devolve. Então, fechando o assunto, já que o Daniel botou a cereja do bolo agora. Na predestinação ilícita, o que acaba viabilizando para o expropriado? A retrocessão do bem. Significa o quê? Você pedir de volta. Já que você predestinou e predestinou de forma ilícita, eu posso pegar de volta. Posso pedir a retrocessão na predestinação lícita? Não. Só posso pedir retrocessão na predestinação ilícita. Perfeito. Vamos lá. Retrocessão. Retrocessão é pedir o imóvel de volta. Só cabe na ilícita. Aí vamos lá, vamos ler a letra C. O fenômeno da predestinação lícita se aplica aos atos administrativos de desapropriação, quando a finalidade específica é alterada, mas mantém-se a finalidade genérica,
de modo que o interesse público continue a ser atendido. Certo ou errado? Certo. É o exemplo que era para a escola, passou para o hospital. Peraí, a gente pulou a letra A, não foi? Foi. D. O ato administrativo praticado por agente público no exercício de sua função é dotado de presunção absoluta de veracidade, gente? Não, a presunção é relativa. E. A auto-executoriedade é atributo de todos os atos administrativos. Não, a auto-executoriedade está presente quando estiver prevista em lei e nas situações de urgência. Me dá um exemplo de um ato administrativo que não pode ser auto-executória, a cobrança de multa, porque depende de execução fiscal. Tá, então a gente marcou a letra C, mas a gente não justificou porque a letra A está errada. Vamos voltar nela? A. Pô, questãozinha de técnico do SES, velho. Em sentido amplo, é considerado ato administrativo toda declaração unilateral de vontade do poder público no exercício de atividades administrativas, revestido de todas as prerrogativas de regime de direito público, visando o cumprimento da lei, sujeita a controle jurisdicional, excluídos os atos gerais, os abstratos e os acordos bilaterais firmados pela administração pública. Cara, para isso aí tá errado, você tem que trocar uma palavra. Qual palavra troca? Em sentido restrito. Em sentido amplo, gente, não é ato administrativo, em sentido amplo é ato da administração. Que engloba o ato administrativo. A administração é gênero, do qual o ato administrativo é espécie. O resto está certo. 7.4. A respeito dos princípios básicos da administração dos poderes dos agentes, assinala a correta letra A. Caso o servidor público pratique mais de uma infração funcional, cada qual objeto de um processo administrativo disciplinar, pode a administração pública, com base no seu poder e dever de apurar condutas faltosas de seus servidores, aplicar a respectiva pena de demissão em cada PAD, se for o caso. Ou seja, o cara vai ser demitido 2 vezes. Porra, isso é mágico, né? Tomar uma dupla demissão. Isso é possível? Sim? Ele pode ser absolvido em um ou nos dois? Não, a questão não está perguntando se cabem 2 PADs ao mesmo tempo. A questão está falando que, ó, aplicar a demissão em cada processo. Então, o que eu estou lendo aqui? 2 demissões. Mas se for 2 perguntas que apenas seja demissão, cada uma não vai. Pode ser aquela que não volta mais. Isso aqui que eu queria ouvir. Olha só, por que eu quero ouvir isso aqui? Tá, demissão, Sobral. Demissão em si é uma hipótese de vacância. Só que as demissões, elas têm consequências distintas. Eu tenho aquela demissão que você pode voltar. Eu tenho aquela demissão que você não pode voltar no prazo de 5 anos. E eu tenho aquela demissão que você não pode voltar nunca mais. Então eu posso ter uma demissão simples num processo administrativo e uma demissão que você nunca mais pode voltar no outro, por infrações administrativas distintas. Então a nossa OBS, sim, pois a demissão pode ter consequências distintas. 3 hipóteses. Pois a demissão pode ter consequências distintas. 3 hipóteses. Aí você põe a primeira. Não impedir o retorno. Primeira. Não impedir o retorno. Segunda. Impedir o retorno no prazo de 5 anos. Se não me falha a memória, artigo 117, incisos 9 e 11 da Lei 8.112. Artigo 117, com certeza, que é o artigo das proibições, incisos 9 e 11. Você não pode voltar no prazo de 5 anos. E não voltar nunca mais. É o 9 e 11, né? O não voltar nunca mais é o artigo 132, incisos 1, 4, 8, 10 e 11. Confere? Anota aí. Não voltar mais. Artigo 132, incisos 1, 4, 8, 10 e 11. Alguns estatutos eles trazem demissão a bem do serviço. Demissão a bem do serviço público. É os antigos. Os mais novos não falam mais essa expressão. O estadual ainda fala aqui, assim, né? No Rio também fala assim. Demissão a bem do serviço público. 1, 4, 8, 10 e 11. Então ficou
com a letra A, né? Justificamos a letra A. Vamos ver o resto da outra. B. Não pode a administração pública, ainda que fundada nos poderes de autotutela e disciplinar, promover investigação preliminar para averiguar a materialidade dos fatos e a veracidade de denúncia anônima contra servidor público. É exatamente o contrário, né? Pode, deve a administração verificar, fazer essa verificação preliminar de procedência daquela informação, para só então instaurar ou não o PAD. Então, ao contrário, tira o não. Letra C. De acordo com o entendimento do STF, atende ao princípio da publicidade a divulgação em sítio eletrônico mantido pelo poder público do valor dos vencimentos e vantagens pecuniárias referentes a cargo na administração pública. Pode divulgar, gente, valor? Pode. Porém, não é legítima a publicação do nome do servidor. Só o valor e o nome. Marcelo Mesa Sobral, está lá no site da RT15. Pode olhar lá. Letra D. A CF contempla rol taxativo das categorias de agentes públicos, que devem ser remuneradas por subsídios, entre as quais se inclui os membros de poder e os detetores de mandato eletivo. Lei pode prever outras categorias com regime de subsídio. Artigo 39, parágrafo 8º da Constituição. Artigo 39, parágrafo 8º da Constituição. Letra E. Os empregados públicos contratados sob o regime da legislação trabalhista e ocupantes de emprego público não estão sujeitos à regra constitucional relativa à acumulação de cargos e vencimentos. Não estão sujeitos, gente? Estão. Artigo 37, inciso 17 da Constituição. Artigo 37, inciso 17 da Constituição. 7.5. Julgue. O STF entende ser constitucional a atribuição pelo município do exercício do poder de polícia de trânsito às guardas municipais, inclusive no que se refere à imposição de sanções administrativas legalmente previstas. Vocês percebem como é que as coisas se repetem, gente? E a CESP gosta de coisa nova. Nova, é. 2015, todas as... Você quer ver uma, Márcio? Eu recebi essa semana na área do aluno, uma aluna preocupada com uma jurisprudência de improbidade administrativa de 2013. Eu falei pra ela, cara, esquece. CESP é 2015 pra cá e 2016, 2017. Eles gostam do que tá fresquinho. Ultrapassou, joga pra trás, cara. Então, a gente pensar em termos de informativo é 2015 em diante, especialmente 2016. 2015 talvez já comece a ficar um pouco ultrapassado. 7.6. Com relação aos poderes da administração pública, aos poderes e deveres, assinale a correta letra A. A cobrança de multa constitui exemplo de exceção à alta executoriedade do poder de polícia. Tá certo? Sim, porque aqui depende de execução fiscal. Razão porque o pagamento... Nada se cria. Olha isso. Razão porque o pagamento de multa cobrada não pode configurar como condição legal para que a administração pública pratique outro ato em favor do interessado. Gente, é a mesma expressão da outra questão do CESP, lembra? Pode configurar como condição, gente? Sim, é a hipótese do licenciamento do veículo, no qual você exige primeiro o pagamento das multas de trânsito, de Pietro. Mesma coisa cobrada novamente. B. A autorização administrativa consiste em ato administrativo vinculado. Autorização é vinculado, gente? Discricionário. C. O desvio de finalidade é a modalidade de abuso de poder em que o agente público atua fora dos limites da competência? Não, isso é excesso. D. No exercício do poder regulamentar, é conferida à administração pública a prerrogativa de editar atos gerais para complementar a lei. É conferida à administração. Vamos lá, eu estou na prova do CESP. Bate com o Carvalho Filho? Sim. Então, de novo, no exercício do poder regulamentar, é conferida à administração pública a prerrogativa de editar atos gerais para complementar a lei, em conformidade com seu conteúdo e limite, não podendo ela, portanto, criar direitos e impor obrigações, salvo as excepcionais hipóteses autorizativas de edição de decreto autônomo. E agora? Então, mas a gente não começou justificando pelo Carvalho Filho? E a gente termina com a de Pietro? Letra E. Decorre do sistema hierárquico existente na administração pública
o poder de delegação, segundo o qual o superior hierárquico, de forma irrestrita, transferir atribuições de um órgão a outro no aparelho administrativo. De forma irrestrita, não pode delegar ato normativo, decisão de recurso administrativo e competência exclusiva. Artigo 13 da Lei 9784. Artigo 13 da Lei 9784. Careca de saber isso. Resposta, filho. Letra D. 77. O Carvalhinho fala que não é exclusivo dos chefes executivos. O Carvalhinho fala que o poder regulamentar não é exclusivo do chefe executivo, qualquer autoridade administrativa. Não, porque o artigo 87, parágrafo único, inciso 2, fala... Da onde você está falando? Da Constituição. Espera aí. O artigo 87. Ministro de Estado, parágrafo único, inciso 2. Expedir instruções para execução das leis, decretos e regulamentos. Por isso que não seria exclusivo dos chefes executivos. Por isso que o poder... Mas olha só, eu tenho o argumento. Que o poder regulamentar para o Carvalho Filho não é exclusivo do chefe executivo, cabendo a outras autoridades. Você citou o 87, parágrafo único, inciso 2. Eu diria não só, porque lembra da questão do José, chefe da repartição, expedindo o poder regulamentar? É todo mundo. Para o Carvalho Filho é qualquer autoridade administrativa. Tá? Vamos nessa. Não, mas teoricamente ele tem razão. Assim, não é só Ah, em termos de concordar... Não, concordar eu concordo com o Carvalho Filho. Poder regulamentar é de qualquer autoridade. É isso aí. Vamos lá. 77. A autorização e licença constituem exemplos clássicos do exercício do poder de polícia e são o que, gente? Repressivo, preventivo, judiciário, normativo ou normativo e punitivo? Preventivo. B. 78. Considere as assertivas abaixo acerca do poder disciplinar. Vamos lá. 1. Ele é sempre vinculado. Não, o disciplinar, em regra, é o quê? Discricionário, podendo ser vinculado em alguns casos. 2. A discricionariedade no momento da aplicação da pena. Há discricionariedade nessa hora, gente? Sim. Podendo a administração pública levar em consideração para a escolha da pena, dentre outros aspectos, a natureza e gravidade da infração. Isso já caiu outra questão da própria FCC? Sim. 3. A discricionariedade no momento de decidir se instaura ou não o processo. Não. Instaurar processo é vinculado. 4. Deve, em regra, ser aplicado poder disciplinar a particulares não sujeitos à disciplina interna. Errado. Particulares sujeitos à disciplina interna. Então, só a 2 correta, letra C. 7.9. Considere as seguintes assertivas. Ele quer poder de polícia de caráter repressivo. 1. Dissolução de reunião? Sim. 2. Apreensão de mercadoria deteriorada? Sim. Notificação? Não. Notificar é preventivo. Eu estou notificando você para você tomar uma conduta. E se você não fizer, eu vou agir. Entendeu? E vistoria? Vistoria é preventivo. Então, A, 1 e 2. 80. Um dos poderes decorrentes da relação hierárquica consiste em editar atos normativos. A propósito de tais atos, é correto afirmar que, letra A, atos normativos, podem, excepcionalmente, obrigar pessoas estranhas à relação hierárquica. Ato normativo com base na hierarquia. Ele é só de efeitos o quê? Internos. Então, pode obrigar uma pessoa estranha à relação hierárquica? Não. B, são apenas e tão somente decorrentes da relação hierárquica. Sim. Meio óbvio demais, né? Vamos lá. Não, peraí. Vai dar meio-dia. E eu preparei um negocinho pra você aqui. Tem sabatina nessa aula também. Solta o material. Bora, eu e você agora, pra gente poder almoçar. Gabarito vai depois, tá? Do resto. Gente, só pra não dar um mimimi, mas que eu já conheço, né? Meu público. Ai, você não fez tudo. Cara, mas eu sabia que não ia fazer tudo. 130 questões é pra deixar já prontinho pra você testar tudo. A gente vai na aula até o que der. 80 questões, cara, fomos bastante. Avançamos bem, achei ótimo rendimento. Espero que a tarde mantenha esse mesmo nível, tá? Vem cá. Tu vai ficar arrumando material, né? Bora, primeiro aqui. Conformação da atuação dos servidores públicos. Conformação da atuação dos servidores públicos e dos contratados pela administração. As normas e posturas por ela impostas. Conformação da atuação dos servidores e dos contratados da administração, as posturas por ela impostas. Que poder é esse? Disciplinar. Porque todos aqui têm vínculo. 2. A fiscalização e autuação de condutores.
Exercido por autarquias que desempenham o serviço público rodoviário. Qual poder? Polícia. Poder de revisão dos atos. Qual poder? Hierárquico. Todas as perguntas com base nas questões que a gente fez, tá? Estatal, empresa estatal, pode aplicar sanção com base no poder de polícia? Não, porque para aplicar sanção só pessoa jurídica é o quê? De direito público. Poder disciplinar sempre decorre da hierarquia? Decorre da hierarquia quando for aplicável a quem? Servidores públicos, não decorre em relação aos particulares. A tutela se relaciona ao poder hierárquico? Tutela. Não, o que se relaciona é a autotutela. O poder hierárquico autoriza a edição de atos normativos de caráter autônomo? Poder hierárquico, gente, é para complementar a lei no âmbito o quê? Interno. Que tipo de poder autoriza a edição de atos de caráter autônomo? Regulamentar em caráter de regra ou exceção? Exceção no artigo 84, inciso 6, alíneas A e B. 8. O poder regulamentar só produz efeitos externos? Externos ou internos? Secretaria de Estado pode avocar competências de uma sociedade de economia mista? Não, porque não existe o quê? Hierarquia, existe tutela. Administração pública em sentido subjetivo e objetivo. O que é administração pública em sentido subjetivo? É o conjunto de órgãos e entidades que integram a administração. Em sentido objetivo é o conjunto de atividades. Qual foi o conceito de administração adotado no Brasil? Subjetivo. Foi. O exercício do poder regulamentar é privativo do chefe do Poder Executivo da União, Estado, DF e Município? De Pietro, sim. Carvalho Filho, não. CESP? Não sei. Normalmente Carvalho Filho. Não, gente, olha só. Pra mim o grande divisor vai ser essa prova agora de procurador do Ceará. Vamos ver. Se eles vão continuar na linha do Carvalho Filho, você falar, não, eu mudei pra de Pietro, né? Tô afim de cobrar de novo. Ou como a Rafa disse, deve se contar uma historinha, Carvalho Filho. Se vier conceitual, de Pietro. Vamos lá. 13, vem cá, vem cá. Remoção de servidor público com caráter punitivo para satisfazer interesse pessoal. Qual espécie de abuso de poder? Desvio. Prerrogativas... Perdão. 15. Poder administrativo é mera faculdade? Não, porque é o chamado poder-dever. O não exercício de poderes administrativos, não resulta necessariamente em omissão ilegal. Certo ou errado? Certo. É a chamada omissão genérica, na qual se alega a reserva do possível. Beleza. Poderes administrativos são renunciáveis? Não. Determinada agência reguladora, atuando na sua esfera de atribuição, editou ato normativo de apurada complexidade técnica. A agência reguladora, atuando na sua área, editou um ato normativo de apurada complexidade técnica. Qual poder? Regulamentar na visão de Carvalho Filho. Beleza. Disciplina funcional, essa expressão, possui relação com qual poder? Disciplina funcional. Ah, isso que eu quero ouvir. Na verdade, com os dois. A expressão disciplina funcional, ela se relaciona tanto ao poder disciplinar como ao poder hierárquico. Só que se relaciona ao poder disciplinar imediatamente, em relação ao poder hierárquico, mediatamente. A vocação é regra ou exceção? Exceção. Tem que motivar? Sim. Edição de atos normativos, como decretos do chefe do Poder Executivo, para fiel regulamentação de leis. Qual poder? Regulamentar. Poder de polícia é vinculado? É o quê? Discricionário? Sempre? Por vezes pode ser vinculado? Beleza. Poder de polícia administrativa pode ser exercido por órgão de polícia judiciária? Sim. Poder de polícia administrativa é só preventivo? Pode ser também? Repressivo. Me dá 2 exemplos. Interdição de estabelecimento, apreensão de mercadorias. Eficiência pode estar ligada à supervisão ministerial? Sim. Posso ter análise de mérito na tutela? Sim. Desde que prevista em lei.
A capacidade de inovar na ordem jurídica caracteriza o poder regulamentar. Não, porque na de Pietro, para poder inovar, é regra ou exceção? E para o Carvalho Filho, existe inovação no poder regulamentar? Não. Então, para nenhum nem outro. Coercibilidade e autoexecutoriedade. Coercibilidade, possibilidade de uso da força. E autoexecutoriedade é atuar independente de ordem judicial. Abuso de poder pode ocorrer tanto por ação como omissão? Sim. Regra, cabe delegação do poder de polícia a particulares? Cabe delegação de alguma fase? Sim. Quais fases? Fiscalização e consentimento. Chefe de recursos humanos de um órgão público pode exercer poder regulamentar? Sim. Carvalho Filho? Sim. Cobrado onde? SESP. Não, isso que eu perguntei. Poder regulamentar só se manifesta através de decreto? Não. Mesmo para de Pietro? Sim. Poder regulamentar só se manifesta através de decreto. Aí você falou não. Mesmo para de Pietro? Para de Pietro é só através de decreto, Raquel? Não! O decreto é que é só para o chefe do Poder Executivo. Mesmo para de Pietro, o poder regulamentar pode se manifestar através de outros atos. É a questão do TRT-20 e a JA, aquela que a gente comentou. Existe regulamento normativo autônomo no Brasil? Não. Poder de polícia se refere a relações jurídicas especiais. Relações de o quê? Supremacia geral. Essa é a expressão que eu quero. Relação de supremacia geral. Revogação e anulação de ato administrativo é característica de qual poder? Hierárquico. Só a lei pode instituir sanções administrativas de polícia. Vou repetir a frase. Só a lei pode instituir sanções administrativas de polícia. Certo ou errado? Certo. Presunção de legitimidade absoluta? Não. É o quê? Relativa. Cobrança de multa pode ser executada diretamente pela administração? Não. Interdição cautelar de estabelecimento necessita de contraditório imediato? Não. É o chamado contraditório diferido. Cara, tá bom pra cacete, hein? Poder de punir servidor público é imprescritível? Não. Me dá 3 exemplos. 5 anos pra demissão, 2 anos pra suspensão, 180 dias pra advertência, todos contados do fato. Todos contados do conhecimento, 8.112. Artigo 142. Aqui conta do conhecimento. Toda omissão da administração é ilegal? É a diferença entre omissão o quê? Genérica e específica. Só é ilegal a omissão o quê? Específica. Todo abuso de poder é ilegal? Sim. Existe edição de ato normativo com fundamento no poder hierárquico? Sim, desde que efeitos o quê? Internos. Autorização e licença são atos típicos de qual poder? Polícia. O processo administrativo disciplinar é derivado de quais poderes? Disciplinar e hierárquico. Poder de polícia pode ser exercido de forma gratuita ou onerosa, certo ou errado? Certo. Diferencie imperatividade de autoexecutoriedade. Imperatividade é a possibilidade de criar obrigações de maneira unilateral e independente da concordância. E a autoexecutoriedade é atuar independente de ordem judicial. Foi. Cabe a extinção de órgão público por decreto? Tem que ser mediante o quê? Exame psicotécnico de concurso público, só quando previsto o quê? Lei. Poder de polícia é exclusivo dos órgãos de segurança pública? Não. Relação de coordenação e subordinação entre órgãos. Coordenação e subordinação, qual poder? Hierárquico. Mandado de segurança pode ser usado como meio para controle de atos ilegais? Sim. Desde que fira o quê? Direito líquido e certo. Poder hierárquico mostra-se presente tanto na desconcentração como na descentralização. Não. Só na desconcentração. Qual é o ciclo de polícia? Normatizar, consentir, fiscalizar, sancionar. Poder disciplinar da administração pública e poder punitivo do Estado são conceitos que não se confundem, certo ou errado? Porque o poder disciplinar é para apurar infrações administrativas e o poder punitivo é para apurar crimes. Administração... Não,
Diferencie meios diretos e indiretos de coação. Meios indiretos são os meios executórios e os meios indiretos são os meios exigíveis. Me dá 2 exemplos de meios exigíveis. Aplicação de multa. A outra tá na de Pietro. Caiu no SESP e no FCC. Impedir o licenciamento do veículo enquanto que não pagas as multas de trânsito. Existe algum prazo para punição com base no poder de polícia? Sim. Quanto tempo? 5 anos. Contado do quê? Do fato. Aplicável em qual âmbito? Federal. Isso é âmbito federal. Poder de polícia sempre tem fundamento normativo, ainda que não expresso. Certo ou errado? Certo. Cabe exigência de depósito prévio para admissibilidade de recurso administrativo? Não. Acabou. Muito bom, cara. Muito bom. Legal. Vamos almoçar. 12h10 aí, mas a gente volta 1h15, tá? Comi 10 minutos sem almoço, porque o meu voo sai cedo e eu não vou poder passar do horário à tarde. Gaúcho, tá bom o nível, hein? Gauchada. Tô em casa, parceiro. Gente, que eu for almoçar ali no Pedro, eu vou lá, tá? A gente se encontra ali daqui a pouco.